Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E aí, estão conseguindo ler os capítulos, ouvir as orações? Tô achando esse grupo bem paradinho. Vamos animar aqui mais um pouquinho. Eu sei que não tem vídeos todos os dias, mas a leitura, as orações continuam. Vamos continuar firme. Não desista. A gente ainda tem muita coisa aqui para aprender no livro de Marcos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5, 6 e o 7. Vou pegar um tópico só de cada um e tentar de forma sucinta, né? Ainda insisto nessa palavra que não combina nada comigo, mas vamos lá. E a gente vai falar aqui no capítulo 5 sobre a mulher com hemorragia. Nós falamos dela em Mateus, mas de forma bem sucinta. Na verdade, eu não me foquei, fui até eu que falei sobre ela, mas eu fiquei falando mais sobre o milagre, sobre entre o caminho, né? Que Jesus estava indo curar, fazer uma outra cura e ele para e cura essa mulher. Lembra que eu falei que aqui em Marcos está um pouquinho mais detalhado? Então, aqui em Marcos diz que ela estava sofrendo já havia 12 anos com essa hemorragia e que ela já havia gastado tudo que ela tinha, ido a vários médicos e nunca teve solução. E assim, gente, vamos combinar? 12 anos sangrando é muito tempo. A Bíblia não diz se foram 12 anos sem parar ou se ela teve períodos em que a hemorragia parava e depois ela recomeçava, a gente não tem esses detalhes, mas de qualquer forma, durante 12 anos, mesmo que ela tenha tido um break, né, que tenha tido alguns períodos assim, sem sangramento, é muito tempo. E o que o sangue faz com a gente quando a gente perde muito? A gente fica fraca, fica anêmica, né, tontura, náuseas, tem uma série de coisas fisicamente que acontece conosco quando nós perdemos muito sangue. Então eu imagino, né, que eu gosto de imaginar, eu imagino que ela já estava assim há 12 anos, com fraqueza, com tontura, muito debilitada. Mas ainda tem um agravante aqui. Porque, de acordo com a lei de Moisés, né, que a gente já falou sobre ela, quando a mulher estava menstruada, ela era considerada impura, imunda. Ela não podia tocar em nada. Qualquer coisa que ela tocasse era considerado impuro. E qualquer outra pessoa que tocasse tanto na mulher ou em algum objeto que ela havia tocado, também era considerado impuro. Então, por ela estar há 12 anos com essa hemorragia, essa mulher, ela vivia em isolamento. Ela não podia ter contato com ninguém. Se ela fosse casada, ela não podia encostar no marido dela. E nem mesmo abrir a porta e tocar no trinco da porta, o marido não poderia tocar. Então ela deveria viver em completa solidão. Numa vila, num lugar onde as pessoas todas sabiam da história dela, mas ninguém chegava ali junto, ninguém tocava nela. Não importa se era filho, se era pai, se era irmão, ninguém podia tocar nela. Você já imaginou? Que difícil, além de lidar com todas as coisas físicas, ainda tinha essa questão emocional do isolamento. E se alguém tocasse nela, né, se ela fizesse algo de propósito, ela poderia ser punida de forma bem severa. E ela ouve falar de Jesus, né? A fama de Jesus já estava crescendo. E ela pensa, encontrei minha solução, porque olha, ela já tinha passado por médicos, eu imagino que ela já tinha tentado de tudo. E ela vai no meio da multidão. Meninas, ela não podia encostar em ninguém. Como que essa mulher foi corajosa? Eu imagino que ela deve ter colocado algum disfarce, um véu, alguma coisa, porque ninguém poderia saber que era ela. Porque se as pessoas que a conhecessem a visse, ela seria apedrejada. Essa era a punição dela. E ela vai ali, né? Eu imagino que ela disfarce, ela vai pensando, eu tenho que tocar nele, porque se eu tocar, eu vou ser curada. E quando ela chega, multidão espremendo, ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus sente algo, ele sente glória, ele sente poder saindo dele. E ela, ao mesmo tempo, ela também sente essa glória, ela sente esse poder sendo transferido do corpo de Jesus para o corpo dela. E imediatamente,
o sangramento dela para. Ela sente, eu imagino que ela devia estar fraca, tonta. Ali naquele momento não foi só uma cura de parar o sangramento, mas foi uma cura de fazer com que ela se sentisse bem. Toda a fraqueza foi restaurada. Se ela estava com dor de cabeça, porque sangramento dá muita dor de cabeça, também foi restaurado. Eu imagino que ali todos os sintomas que ela estava sentindo, todos foram sarados assim, num simples toque em Jesus. E ele, o que ele diz? Quem me tocou, porque eu senti poder sair de mim. E os discípulos, Jesus tá doido, né? O povo vivia achar que Jesus era doido, né? Jesus, olha aqui, o tanto de gente, o povo tá te espremendo, tá todo mundo querendo tocar em você e você acha que alguém te tocou, tá todo mundo te tocando. Mas Jesus fala, não, mas esse foi um toque diferente, porque ele sentiu a fé daquela mulher. E ele pergunta, e ele fica ali indagando. E eu não sei vocês, mas se fosse eu, por mais que eu tivesse sido curada, eu tinha vazado dali naquele minuto e ia embora e pronto, acabou. Mas ela não, ela se sente compelida a dizer a verdade, mesmo sabendo que ela corria o risco. Porque as pessoas, a multidão, a gente viu, né, lá em Mateus, que mais à frente a multidão pede para crucificar Jesus, não vai pedir para apedrejar uma mulher que era considerada imunda? Mas ainda assim, olha a fé dessa mulher, olha o agradecimento, ela se prostra diante dele e ela diz, Senhor, fui eu. Ele olha para ela e diz, filha, a sua fé te salvou. E ali naquele momento eu imagino que a multidão percebe tudo o que estava acontecendo e mesmo se tivesse alguém que a conhecia, diante daquela cura, diante do que eles viram, foi tudo esquecido. Então, só para a gente parar e pensar como a fé é importante. E hoje nós não podemos tocar fisicamente em Jesus como ela tocou, mas a gente sabe que a gente ainda pode tocar nele. Nós ainda temos o acesso a essa cura, nós ainda temos o acesso ao poder de Deus saindo dele e sendo transferido a nós, nos restaurando, nos curando, não só a nossa cura física, mas eu acredito que naquele momento também ela foi curada emocionalmente, porque ela deveria estar numa depressão, numa tristeza profunda, e ela sai dali alegre e feliz. Então, esse era o capítulo 5, vamos agora para o capítulo 6, que também tem uma coisa muito interessante. Jesus chega em Nazaré, cidade dele. Eu não sei se eu falei, porque eu já falei tantas coisas, às vezes eu gravo e depois o vídeo não funciona, mas Jesus teve 4 cidades. Eu acho que eu já falei isso, mas caso eu não tenha falado, 4 cidades na vida dele que são muito importantes. Que é Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele foi criado, por isso que ele é chamado de Jesus Cristo, ou Nazareno, Cafarnaum, que quando ele começa o ministério é a cidade onde ele mora, e depois Jerusalém, que é onde ele é crucificado e morto e também ressuscita. Então Jesus chega em Nazaré e ali a multidão, né, todo mundo... Nazaré, eu acho que na época de Jesus tinha entre 1.500 e 2.000 habitantes, não mais que isso. Era um vilarejo bem pequeno, onde ele cresceu, ele passou toda a vida dele ali. E aí o povo começa a olhar para ele e falar, mas o quê? Quem que é esse aí? Esse aí não é Jesus? Esse é o filho da Maria. Gente, é igualzinho, mesmo em Nazaré, 2.000 anos atrás, é igualzinho, é no interior aí do Brasil ainda. É o filho da Maria, é o filho do Zé. Esse aí é o irmão do Tiago, esse aí é o irmão do Judas. Todo mundo sabia. Esse aí é o que jogou bola com a gente. Cansei de pescar com ele ali no Rio. Era assim que era. Então eles olham para Jesus, o mesmo Jesus que tinha ido na sinagoga, que tinha ido na escola com eles, que tinha brincado de pique-pega, né, pique-esconde com eles. Aí eles olham para ele e falam, quem que esse cara tá achando que ele é? E vocês lembram que no vídeo anterior, não me lembro agora qual foi o capítulo que eu falei, o 3 ou 4, que acho que é o 4, que a família de Jesus também, né? Jesus tá louco, o que é que ele tá fazendo? Olha os amigos dele, olha o povo que conhecia ele. Os anciãos, os mais velhos, viram esse menino crescendo. E agora do nada, ele resolve que ele é o Messias? Agora do nada, ele resolve que ele quer curar? E aí acontece algo muito, muito diferente na vida de Jesus. Ele não faz milagres, ali ele faz pequenas coisas, quase nada. Sabe por quê? Pela falta de fé do povo. Para aquele povo de Nazaré, Jesus era uma pessoa comum. Era um menino que cresceu ali jogando bola com os outros. Era um menino que
brincava na rua com os outros, não tinha diferença entre ele e qualquer um outro. E eles não creram nele e por isso ele não fez milagres. Então, em alguns momentos, lembra que eu falei anteriormente? Às vezes Jesus nem pergunta, tem fé ou não tem? Ele vai e cura. Mas tem hora que a fé, ela é necessária para a cura. Ela é necessária para o milagre vir. E aí, em Nazaré, não aconteceu pela falta de fé do povo de Nazaré. Bora pro capítulo 7 agora, que hoje eu não quero fazer um vídeo muito grande. Ali no capítulo 7 também tiveram alguns eventos que já foram falados antes por outras pessoas, por mim, eu acredito, por outras pessoas também. Então eu só vou me focar num pequeno fato que aconteceu no capítulo 7, que é a cura de uma menina endemoniada, filha de uma mulher greco-fenícia. Jesus está ali também na multidão, tal, curando, fazendo coisas. E essa mulher sabe, Senhor, eu preciso pedir que esse homem vá curar minha filha. Ela está endemoniada, ela precisa de uma libertação. E ela chega e pede para Jesus. Aí Jesus fala algo que eu acho assim, como Jesus era sábio, né? Ele diz, mas é justo a gente tirar do pão, né? Tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Lembra que eu sempre falo que Jesus veio para os judeus. Então, tirar da mesa era tirar dos judeus. Um milagre que era para um judeu. É justo eu dar para uma outra pessoa, para uma greco-fenícia, uma pessoa que nem é da tribo, né? Da qual eu vim. E essa mulher com toda a humildade, com toda a simplicidade, mas muito sábia. Ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. O que ela quis dizer com isso? O pouquinho que sobrar do Senhor, pouquinho, a migalhinha que o Senhor tiver, já é o suficiente. Já é o suficiente para libertar a minha filha. E Jesus olha para ela e novamente, a mesma coisa que ele falou para a mulher da hemorragia de 12 anos. Que fé é essa? Pode ir, que a sua filha está liberta. A sua fé, ela te salva. E essa mulher vai embora para casa e a filha está liberta, totalmente livre de todos os demônios que ali estavam naquele corpo. E novamente, Jesus ele veio para os judeus, mas ali naquele momento ele estava trazendo uma missão, uma mensagem para os judeus. Mas Jesus, ele não é exclusivo do povo judeu. E ele jamais deixaria de fazer um milagre, né, como ele curou no sábado. Ele não vai deixar de curar porque é sábado, como ele também não deixaria de curar porque não era uma mulher judia. Mas quando ele fala isso para ela, ele quer ver a fé dela. Ele quer vê-la demonstrando a sua fé, o que de fato ela faz. Senhor, a sua migalha, o pouquinho que o Senhor tiver para mim é o suficiente. E às vezes a gente quer algo tão grande, sabe, de Jesus. Ele tem algo grande, mas às vezes o pouco dele já é o suficiente para nós. E nós, ele não tá para mim, ele só tá pro outro. Não, ele está, ele veio para você, ele veio para mim. Não importa se nós não temos o nosso sangue judaico, se não importa se somos greco-fenícios, as migalhas ainda assim, elas nos curam, elas nos salvam. Mas Jesus tem muito mais do que migalhas para nós. Depois que ele morre, que ele ressuscita, nós passamos a fazer parte desse povo de Deus. E hoje nós temos acesso aos milagres, às curas, à presença dele. Então hoje, se você talvez você se encontra como essa mulher da hemorragia por 12 anos, talvez hoje você esteja fraca, cansada, com tontura, desanimada, seu coração esteja ali tão apertadinho, triste por não aguentar mais. Senhor, eu não dou conta mais. Talvez não sejam 12 anos que você está passando, que você esteja sangrando. Talvez sejam 5, sejam 1 ano, sejam 10 anos, não sei. Mas não importa quanto tempo. Olha o exemplo dessa mulher, ela não desistiu e ela tocou nas vestes de Jesus. Talvez você seja como a greco-fenícia, que, Senhor, um pouquinho céu, um pouquinho que o Senhor tiver para mim é o suficiente. Mas eu de coração espero que você não seja como esses nazarenos, porque Jesus tinha milagres, Jesus tinha tantas bênçãos para eles, mas por falta de fé, eles não receberam. Então que Deus possa renovar a sua fé hoje. Eu quero te encorajar a entrar no seu secreto, a orar, a pedir, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda na minha pouca fé. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. E eu tenho certeza que aquilo que está te doendo por tanto tempo, hoje será
o dia da sua cura. Hoje será o dia que você vai encontrar com esse Jesus e você pode tocar nas vestes dele, lá no seu secreto. Amém? Então que você tenha um dia lindo, abençoado, seja curada, restaurada, física e emocionalmente. Deus abençoe o seu dia, a gente se vê em breve aqui em Marcos.